Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Cíntia e hoje estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre os transtornos específicos da aprendizagem. Esses transtornos específicos causam prejuízos na leitura, prejuízos em relação às questões matemáticas e também prejuízos na expressão escrita. Além disso, vamos conhecer também propostas metodológicas e didáticas que subsidiem e auxiliem a nossa prática pedagógica, caso esses transtornos sejam diagnosticados. Essa formação está muito legal. Então, vamos lá? Quando essa formação foi pensada e organizada, ela tinha como objetivo que fosse muito bem aproveitada por todas vocês. Pensando nisso, os objetivos dessa formação são oportunizar o conhecimento e o aprofundamento sobre os transtornos específicos da aprendizagem. Também conhecer propostas metodológicas e didáticas que auxiliem na prática pedagógica com os alunos diagnosticados com esses transtornos e, por fim, também subsidiar o trabalho pedagógico das professoras e professores, melhorando o processo de ensino-aprendizagem e, assim, também a qualidade do ensino. Portanto, retomando, hoje trataremos nesta formação dos transtornos com prejuízo na leitura, transtornos com prejuízo na expressão escrita e também os transtornos com prejuízo na matemática. Agora, vamos lá! Mas antes de falarmos sobre cada um desses transtornos específicos da aprendizagem, eu gostaria de saber se vocês sabem qual a diferença entre transtornos específicos da aprendizagem e dificuldades da aprendizagem. Você consegue observar essas diferenças? Pois bem, eu vou explicar. Dando continuidade à nossa formação sobre os transtornos específicos da aprendizagem, vamos compreender agora qual a diferença entre dificuldades de aprendizagem e transtornos específicos da aprendizagem. As dificuldades da aprendizagem surgem devido a fatores externos ao indivíduo, ou seja, não são considerados problemas intrínsecos ou neurológicos, mas ocorrem devido a fatores que fazem parte do contexto em que a pessoa vive. Sendo assim, podem ser problemas socioeconômicos, pedagógicos, emocionais, entre outros, que podem vir a interferir no processo de aprendizagem da criança e causar, portanto, dificuldades. Assim, o sujeito apresenta resultados abaixo do esperado nas atividades escolares. Nesse sentido, as dificuldades de aprendizagem podem ser solucionadas mediante a resolução do fator que está ocasionando essa dificuldade, como a resolução de um problema familiar ou quando há dificuldade no processo pedagógico, é bom conferir e talvez até modificar a metodologia de ensino, fazendo uma diferenciação pedagógica, e estes podem ser formas de auxiliar a criança nessa dificuldade de aprendizagem, ou seja, são ocasionadas a partir de fatores externos ao aluno. É preciso considerar também que os transtornos específicos da aprendizagem são persistentes e não transitórios. Agora, vamos compreender o primeiro transtorno abordado nesta apresentação. Trata-se do transtorno com prejuízo na leitura. Esse transtorno também é conhecido como dislexia e acarreta dificuldades na fluência da leitura, no reconhecimento preciso e fluente de palavras, problemas na decodificação e dificuldade no desenvolvimento da consciência fonológica. Por essa razão, ele é um transtorno específico das habilidades de leitura. Para identificar os transtornos com prejuízo na leitura, é necessário que pelo menos algum dos sintomas a seguir tenha persistido por pelo menos 6 meses, apesar da provisão e tentativas de intervenções dirigidas a essas dificuldades. Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço. Por exemplo, ler palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta
ou lenta e hesitante. Frequentemente, adivinha as palavras e tem dificuldade de soletrá-las. Dificuldade para compreender o sentido do que é lido. Por exemplo, pode ler o texto com precisão, mas não compreende a sequência, as relações, as inferências ou sentidos mais profundos do que é lido. Além disso, as habilidades acadêmicas afetadas estão substancial e quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica do indivíduo, causando interferência significativa no desempenho acadêmico ou profissional e também nas atividades cotidianas. As dificuldades de aprendizagem ocasionadas pelos transtornos iniciam-se durante os anos escolares, mas podem não se manifestar completamente até que as exigências pelas habilidades acadêmicas afetadas excedam as capacidades limitadas do indivíduo. Agora, vamos falar sobre os transtornos com prejuízo na expressão escrita, que são a disgrafia e a disortografia. A disgrafia é um transtorno de aprendizagem caracterizado pelas dificuldades em escrever as letras manuscritas de forma legível e correta, causando dificuldades no momento da escrita. A principal característica é, portanto, uma caligrafia ilegível, ou seja, fica bastante difícil de ler o que a pessoa escreveu. A disortografia é um transtorno específico da aprendizagem caracterizado por dificuldades em escrever sem erros ortográficos. Portanto, essas dificuldades ocasionadas pelos transtornos ocorrem quando a pessoa expressa o prejuízo na expressão escrita, em que afeta a qualidade da escrita, a precisão gramatical, especialmente no campo ortográfico e na pontuação. É comum que haja combinação de dificuldades na capacidade de compor textos, evidenciada por erros de gramática e pontuação, má organização dos parágrafos, múltiplos erros ortográficos e uma caligrafia comprometida. Para identificar o transtorno com prejuízo na escrita, é preciso observar as dificuldades que o aluno tem para ortografar ou escrever ortograficamente. Por exemplo, pode adicionar, omitir ou substituir vogais e consoantes, tem dificuldades com a expressão escrita, por exemplo, comete múltiplos erros de gramática ou pontuação nas frases, emprega organização inadequada de parágrafos, expressão escrita das ideias sem clareza, e além disso, também a caligrafia tem uma qualidade ruim e traços muito grossos ou finos, pequenos ou grandes, letras separadas ou ilegíveis. Neste slide, podemos ver alguns exemplos de dificuldades que alguns alunos podem ter em relação ao transtorno com prejuízo na escrita. Aqui podemos ver exemplos de dificuldades para ortografar, onde podem adicionar, omitir ou substituir vogais e consoantes. Então, o primeiro exemplo, temos a plaquinha ônibus e caminhões, exceto carga e descarga. Então, uma dificuldade na ortografia, né, em relação ao uso do X ali, do exceto, né, que na verdade é exceto. Ao lado, nós temos de exemplo, né, um cartaz de supermercado. Em vez de estar escrito peito de frango, está escrito peido de frango, né? Então, podemos ver que a criança ainda não tem a consciência fonológica bem desenvolvida em relação ao fonema e ao grafema, né? Então, como o T e o D, aparentemente, tem pronúncias que podem levar e induzir ao erro, né? Então, nesse caso, aconteceu ali. Então, a criança, o aluno, né, no caso, o funcionário ali, acabou confundindo o T e o D, né? Abaixo temos uma faixa, né, que é de provavelmente uma loja, um mercado, né, em que tem a placa colchão inflável, casal Intex. Então, o inflável, apesar da criança, né, conseguir, ou da pessoa conseguir relacionar, né, com a pronúncia, mesmo assim, a escrita ortográfica, né, ela está incorreta, é inflável e não inflável, né? E ao lado temos também um quadrinho com algumas palavras em que o aluno, né,
pode adicionar, omitir ou substituir vogais. Nesse caso, né, estão adicionadas vogais e consoantes ali. Por exemplo, em vez da criança escrever vez, ela escreveu vez. Em vez de escrever carta, né, escreveu carata. Em vez de carroça com C cedilha, escreveu carroça com 2 S, né? Girassol com S-O-L, né? Escreveu com S-O-U. Leite, né? Então, dependendo da região que a pessoa mora, na pronúncia, muitas vezes se fala a palavra leite, né? Com o finalzinho com o som de I. Então, para escrever, posteriormente, a criança, né? Coloca a palavra conforme ela pronuncia e, na verdade, está incorreto, né? Então, é leite e ali está escrito leite. E a última palavrinha, né? Que ela gostaria de escrever barco, escreveu braco. Então, acabou, né, trocando a vogal e a consoante de lugar. Então, podemos ver alguns exemplos, né, que nos auxiliam nas nossas práticas cotidianas, né, a possivelmente diagnosticar algum tipo de comprometimento e, quem sabe, né, auxiliar num diagnóstico de transtorno com prejuízo na escrita. Agora vamos conversar sobre os transtornos com prejuízo na matemática, também conhecidos como descalculia. Esse transtorno é caracterizado por acarretar dificuldades no processamento de informações numéricas, na aprendizagem de fatos numéricos e na realização de cálculos precisos ou fluentes, principalmente no que diz respeito à associação dessas habilidades numéricas ao seu uso social. Podemos identificar o transtorno com prejuízo na matemática quando o aluno apresenta dificuldades para dominar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo, por exemplo, entende números, sua magnitude e relações de forma insatisfatória, conta com os dedos para adicionar números de um dígito em vez de lembrar o fato aritmético, como fazem os colegas, perde-se no meio de cálculos aritméticos e pode trocar as operações. Além disso, apresenta dificuldades no raciocínio, por exemplo, tem grave dificuldade em aplicar conceitos, fatos ou operações matemáticas para solucionar problemas quantitativos. Nesse slide, podemos verificar algumas dificuldades em relação ao transtorno com prejuízo na matemática. Na primeira imagem, podemos verificar que o aluno tem dificuldade em relação à sequência numérica, em que ele coloca 1, 2, 3, 4, 5 novamente e o 6, ou seja, ele tem dificuldade de dar seguimento à sequência dos números. Na imagem abaixo, podemos verificar que ele escreve os números de forma espelhada, como por exemplo o número 3 ou o número 5 também. Na outra imagem, podemos verificar uma conta de menos, né, uma subtração, em que o aluno não fez a relação que teria que tirar o 5 do 4. Ele apenas contabilizou que para chegar do 4 até o 5 dá 1 e colocou como resultado, né? Então, ele não fez o raciocínio lógico em relação à subtração, né, de 4 menos 5. Então, esses são alguns casos que nos ajudam a poder compreender um pouquinho, né, de quais dificuldades essas crianças têm e, novamente, reiterando, né, de poder fazer essas transcrições e anotações para um possível diagnóstico de transtornos com prejuízo na matemática. Além disso, também é preciso considerar, assim como já falado anteriormente, que para podermos diagnosticar algum tipo de transtorno específico da aprendizagem, seja na matemática, na escrita ou na leitura, é necessário um trabalho conjunto com a família, com a escola, com profissionais especializados para chegar a esse diagnóstico. Agora que você já conhece um pouco sobre os transtornos específicos da aprendizagem e cada uma de suas especificidades no que concerne a leitura, a escrita e a dificuldade na matemática, vamos conversar um pouco sobre os dados legais.
No Brasil, ainda não há uma legislação específica ou uma política nacional exclusiva para a garantia dos direitos das pessoas com transtornos específicos da aprendizagem. No entanto, não é a ausência de uma legislação específica que diminui o direito à educação, tendo em vista que a nossa Constituição Federal de 1988 garante esse direito a todos os brasileiros. Segundo nossa Constituição, a educação é um direito de todos. Isso significa que as instituições de ensino têm o dever de ofertar o atendimento educacional necessário para alunos diagnosticados com esses transtornos, além de estratégias pedagógicas condizentes com as especificidades de seus estudantes, a fim de que eles se apropriem do conhecimento e se desenvolvam com toda a dignidade. Além da Constituição, temos outros dispositivos legais, como a Declaração de Salamanca, de 1994, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, de 1996, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, a Declaração de Incheon, de 2015, que reforçam o direito à educação de qualidade para todos. Atualmente, a sociedade brasileira aguarda a aprovação do projeto de lei número 7081 de 2010, que visa garantir o funcionamento de um programa de acompanhamento integral para pessoas com dislexia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH, ou de qualquer outro transtorno da aprendizagem. Entendendo as necessidades provocadas pelos transtornos específicos da aprendizagem, as instituições de ensino devem garantir nos processos seletivos e concursos públicos a oferta de um atendimento diferenciado em sala de aula e também a adaptação das provas. No entanto, é importante lembrar que os transtornos específicos da aprendizagem não são deficiências. Por isso, essas pessoas não têm direito de ocupar vagas reservadas em concursos públicos e processos seletivos para esse fim. Contudo, possuem prerrogativas para um atendimento diferenciado durante a realização das avaliações nas instituições escolares, em concursos e também em testes seletivos. Assim, são indicadas adaptações como auxílio do ledor, do transcritor e maior tempo de prova, além de correção diferenciada dessas provas escritas, a fim de considerar as características oriundas das dificuldades geradas por cada tipo de transtorno. Agora que já conversamos um pouco e já temos um pouco de suporte teórico e também embasamento legal, vamos conversar sobre algo que para nós professoras é algo muito importante e que com certeza subsidiará nossa prática pedagógica em sala de aula, que são as orientações didático-pedagógicas, que nos auxiliarão, a trabalhar com os alunos diagnosticados com tais transtornos. Pensando nisso, a primeira orientação trata-se do auxílio de professores e monitores. É sempre bom contar com o auxílio de alguém que proporcione um atendimento educacional especializado para com esses alunos, para nos auxiliar nas nossas práticas pedagógicas. Além disso, uma relação baseada no diálogo é muito importante. Assim, o aluno vai expressar quando tiver sentindo dificuldade diante de alguma atividade ou metodologia, e assim também estaremos abertas a ouvi-los. Além disso, formações continuadas, como esta, sobre os transtornos específicos ou sobre qualquer outra área, principalmente na área de educação inclusiva, são muito importantes, uma vez que a nossa escola deseja reunir e trabalhar melhor com cada tipo de especificidade e propor um desenvolvimento integral a todos os alunos. Além disso, precisamos lançar mão de metodologias cada vez mais ativas, como, por exemplo, trabalhos em grupos. Além disso, podemos fazer também jornais, podemos trabalhar também com problematizações, enfim,
cada vez mais metodologias que façam com que todo mundo trabalhe de forma integrada, de forma interativa e abolindo também maneiras só expositivas. Além disso, precisamos evitar pedir para que o estudante realize leituras em voz alta ou atividades na frente dos demais alunos, para evitar qualquer tipo de constrangimento, levando em consideração as suas dificuldades de aprendizagem. Aqui, como exemplos, nós temos também a professora dialogando com a criança, fazendo uma atividade baseada em imagens, e abaixo nós temos também uma atividade em relação aos números e às quantidades, que é importante que o aluno relacione a quantidade com o número, bem como, como faz o desenho de cada número. Portanto, é muito importante atividades práticas, lúdicas, para auxiliar na memorização e na superação dessas dificuldades de aprendizagem. É necessário propor também atividades ou demonstrar as resoluções em situações práticas, como podemos fazer o uso social, de situações que estão sendo propostas nas atividades. Além disso, propor bastante atividades e resoluções por meio de imagens, mapas mentais e esquemas com o conceito, a ser exposto, que está sendo trabalhado. Além disso, é importante a disponibilização prévia de slides, resumos e fichamentos, bem como destinar parte do horário para plantão de dúvidas. Ali no exemplo, podemos verificar também uma atividade por meio de rodas de conversa, que é muito significativo para os alunos, uma vez que eles podem comentar, dialogar, expor os seus pensamentos, suas leituras de mundo. Abaixo temos a figura também de uma caixa sensorial. Então, essa caixa, com materiais diversos, a criança pode ir tentando aprender, a grafia, de cada uma das letras, escrever pequenas palavras, Nessa caixa também podem ser explorados, a questão do grafema-fonema de cada uma das letras. Então, é muito importante esse trabalho diferenciado, lançando mão, então, dessas metodologias ativas, como já foi comentado anteriormente, em detrimento de aulas expositivas ou apenas de cópias. Agora, vamos conversar um pouco a respeito de materiais complementares que auxiliarão a nossa prática pedagógica e subsidiarão, os nossos conhecimentos de forma ainda mais profunda. Como um bom exemplo de material complementar, podemos trazer o filme Como Estrelas na Terra. Esse filme é um filme indiano de 2007 que conta a história do menino Ishan, que tem muita dificuldade para se concentrar nos estudos e mal consegue escrever o alfabeto. Depois de diversas reclamações da escola, o pai do menino, que acredita que ele não faz as tarefas por falta de compromisso, decide levá-lo e interná-lo em um internato, o que leva o menino a ficar muito triste. Mas sua vida vai mudar com a entrada de um professor substituto de artes, que logo percebe a dificuldade de aprendizagem de Ishan, bem como os transtornos específicos da aprendizagem que ele possui, e entra em ação com seu plano para devolver a ele a vontade de aprender e, sobretudo, a vontade de viver. Vale a pena. Quem puder, confira. Ainda tratando de materiais auxiliares, temos algumas opções de livros, como, por exemplo, o Manual Diagnóstico e Estatísticos de Transtornos Mentais. Apesar dele ser um livro mais teórico, é de fácil leitura e que com certeza pode auxiliar muito, para realizar alguns diagnósticos iniciais para um possível transtorno específico da aprendizagem. Além disso, temos também o livro Transtornos da Aprendizagem, que é um livro bem bacana, que também traz algumas especificidades de cada um desses transtornos. Ainda apresentando e abordando alguns materiais auxiliares, trago para vocês o livro A Descalculia do Desenvolvimento, que vai abordar questões específicas sobre os transtornos com prejuízo na matemática, e o livro A Pobreza e a Mente, que também vai estar trazendo um pouco sobre os transtornos específicos da aprendizagem.
Esses livros proporcionarão que a gente tenha mais aporte teórico para subsidiar a nossa prática pedagógica. É importante ainda conversar com a bibliotecária ou com a pedagoga de sua escola para verificar se esses livros já não estão disponíveis nos materiais auxiliares para a professora na sua biblioteca. Temos ainda alguns livros da literatura infantil que tratam dos transtornos específicos da aprendizagem. Como opção, trouxe o livro infantil Paulo e a difícil tarefa de aprender a ler, compreendendo a dislexia, que dá para trabalhar com as crianças, inclusive, acerca da temática da dislexia, que é o transtorno com prejuízo na leitura. Também trouxe o livro Trabalhando as Diferenças e a Inclusão Social a partir de Osmar, o cãozinho que trocava as letras, que também é uma forma de abordar com as crianças a questão do transtorno com prejuízo na leitura. Trouxe também mais 2 opções de livro para trabalhar com as crianças, que é o livro Tenho Dislexia e João Preste Atenção, que fazem parte do universo infantil, para tratar dessas especificidades, dessas dificuldades e promover a inclusão cada vez mais no espaço escolar. Ainda pensando nos transtornos e no processo inclusivo, a partir do livro João, Preste Atenção, fizemos uma releitura de sua história a partir de uma história em quadrinhos. Então, as crianças podem ler a história, as que têm mais facilidade podem escrevê-la, recontando de sua forma, e uma opção para o aluno que tem o laudo de transtorno com dificuldade na escrita e na leitura, então são os prejuízos na leitura e na escrita, podem desenvolver a história a partir de outra forma, como a gente comentou na questão metodológica de ensino, para subsidiar nossa prática, podem contar a história de sua forma por meio de figuras, por meio de imagens e também por meio de histórias em quadrinhos. Então, como opção, fizemos essa história em forma de história em quadrinhos, para que os professores vejam como dá para trabalhar, e também é uma proposta de recontar a história, essa em específico que a gente utilizou a partir desse livro, sobre a temática abordada nesta formação, mas que pode ser uma ferramenta de reescrever o texto para esses alunos que estão diagnosticados com o transtorno de prejuízo na leitura e na escrita também. Agora, professora, chegou o momento de nós conversarmos e também sistematizarmos tudo que vimos até aqui nessa formação. Então, quero convidar a todas, caso seja de forma online, para realizar a atividade no Padlet, entrando por este site aqui, por este link. Podem entrar lá para a gente conversar um pouco e assim que finalizado, a gente vem para cá para fazer a discussão. Caso seja de forma presencial, ao final da apresentação e de forma dialogada, vamos conversar em forma de roda de conversa e pedir para que cada participante possa contribuir comentando brevemente o que achou de interessante, de significativo e como essa formação pode contribuir para a sua prática pedagógica todos os dias, principalmente em relação à educação inclusiva e aos alunos diagnosticados com esses tipos de transtorno. Por fim, aqui apresento a vocês algumas das referências utilizadas para a organização e o desenvolvimento desta atividade, dessa formação. Agora, venho me despedir de vocês, deixar o meu muito obrigado. Espero que esta formação tenha contribuído com o seu aporte teórico, com suas próximas práticas pedagógicas, com o desenvolvimento de novas metodologias mais ativas, pensadas sempre no desenvolvimento integral desse aluno e principalmente na educação inclusiva. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!